uma feira do livro aqui em Caxias do Sul. Vou conversar um pouquinho agora com o Rafael, da Virtua, né, editora, né? Rafael, conta como é que é esse processo de fazer um livro, de chegar até o final, porque para nossos telespectadores que não sabem, né, como é que é chegar a ter o próprio livro em mãos. Olha, eu costumo dizer sempre para o pessoal, tanto para quem gosta de ler quanto para quem gosta de produzir literatura, que é um processo muito gostoso de fazer, de ver ele evoluindo, e é um processo bem, geralmente complexo, mas que conforme a gente vai desenvolvendo e ele vai ganhando corpo, a gente vai começando a sentir a magia da leitura e do fazer literatura. Então, geralmente, a gente parte da ideia primeira do autor, do escritor, do texto. A partir daí se faz o autor já tem o texto desenvolvido. Tendo o texto desenvolvido, a gente faz num primeiro momento uma projeção de como seria esse texto em tamanho de livro. Aí entra o estilo de projeto gráfico, estilo de letra, ideias de capa. Aí a gente começa a moldar o livro como produto artístico. Nesse momento, então, quando se chega a essa concepção do livro como produto, se faz uma projeção de custo, tanto o de custo do serviço pela edição, quanto o custo de impressão, que é o que vai definir o valor de venda do livro. Então, tendo-se essa primeira ideia de custo e de valor final do livro, aí o livro vai para a impressão. Ele indo para a impressão, depois a gráfica imprime e manda para a editora ou para o autor, e a partir dali ele está pronto para ir para o mercado. O momento seguinte é ir para as prateleiras das livrarias e para os eventos e as feiras de livro também. E me explica também um pouquinho, esses tipos de livro, mesmo que a gente diga assim que é livro só impresso, existe online também? É uma tendência que está crescendo. No Brasil até não está crescendo tanto quanto na Europa e principalmente nos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor de livros eletrônicos, muito pela questão cultural do povo brasileiro ainda ser um povo que gosta de ter o livro físico na mão, e que a gente vem de uma cultura onde o livro sempre foi visto com bons olhos no sentido de ser um produto artístico e um produto que te gere situações de lazer e momentos de prazer. Então, o povo brasileiro ainda dá preferência, eu te diria 97% a 98% ainda dão preferência para o livro físico. O digital está ganhando o seu público, sobretudo impulsionado pelos jovens, que estão já vivenciando as tecnologias novas desde muito cedo, e os que são um pouco mais velhos, que ainda não tinham pego tanto essa tecnologia, continuam mantendo essa tradição do livro físico, mas o digital está ganhando seu espaço também e sempre vai ter mercado para os dois. Que é o tal do e-book, é isso? Exatamente. O e-book ele tem vários formatos digitais, tem desde o formato mais simples e mais fácil de mexer, que é o PDF, mas também há formatos específicos para leitores, leitores digitais, aparelhos feitos para isso mesmo. Aí tem formato EPUB, tem formato HTML5, entram questões mais técnicas, mas chegando no leitor tudo é e-book, o que for digital é e-book. Rafa, me explica como é que é tirar um sonho da gaveta e chegar para a editora. Olha, as novas tecnologias e toda essa evolução de comunicação facilitou muito nesse sentido. Hoje é muito mais fácil e rápido o escritor ter acesso a muitas editoras, tem muitas variedades, e o legal é saber identificar qual editora se encaixa mais no perfil de cada escritor. Por exemplo, um escritor que tenha um livro muito técnico, é legal ele procurar uma editora que tenha uma estrutura para atender cursos técnicos, digamos, que daí a editora vai saber como trabalhar com esse meio, vai saber como chegar nesse mercado. Um escritor que quer escrever poesia, por exemplo, é mais legal ele procurar uma editora que atue mais em eventos literários, como as próprias feiras do livro, saraus e outras iniciativas assim, para ele chegar diretamente ao público dele. Até esse é um processo bem importante em todo o processo de confecção do livro, saber escolher a editora certa. A partir dessa escolha, o autor identificando-se com a editora, vai facilitar também o desenvolvimento do trabalho entre ambos, porque eles vão se comunicar bem, vão ter esse objetivo em comum, vão saber como desenvolver o livro. A partir dali a chance do livro chegar bem no público e dar certo é bem maior. Rafa, e como é que foi chegar
Assim, a Cláudia até você, foi uma curiosidade que muita gente vai querer saber como é que foi esse processo todo, onde que vocês se encontraram, ou como ela te encontrou. Sabe que eu vou citar um tema muito presente em muitas obras da Cláudia para te explicar esse contexto todo, que é destino. Por que eu cito isso? Porque eu conheci a Cláudia quando eu trabalhava para uma outra editora, que hoje é minha concorrente. Só que aí o que aconteceu? Ela foi me procurar lá para me falar sobre o material e apresentar o material. Nesse primeiro momento ela deixou comigo o material, a gente fez uma projeção do custo que teria o livro dela. E naquele momento ela disse, vou esperar uns meses, vou analisar, vou ver como é que fica melhor para mim para fazer esse investimento. E aí se passaram alguns meses, acabou que eu saí daquela editora. E aí, como eu já estava há alguns anos trabalhando nesse meio, eu tinha alguns contatos no meio literário e resolvi abrir a minha própria editora, que é a Virtua. Só que isso foi tão rápido que nesse curto espaço de tempo a Cláudia me procurou, decidida a fazer o primeiro livro dela. Eu disse, Cláudia, é legal, porque agora eu tenho a minha própria editora. E isso foi em 2014. O primeiro livro lançado pela editora Virtua foi o livro da Cláudia, que é E se o Destino Soprar, foi em 2014. E de lá para cá a gente fez vários trabalhos juntos e aconteceu por questão de destino mesmo. Por isso que eu citei o destino, porque tem todas essas coincidências dela ter primeiro me procurado para fazer um primeiro projeto, esperou um momento para pensar, e nesse dela esperar foi o tempo de eu abrir a minha própria editora, e aí logo em seguida a gente fechou. E as publicações seguintes dela também foram um sucesso, que mostrou que era coisa do destino mesmo a gente estar com essa parceria aí. E agora, em 2022, quais são os projetos da editora? A gente tem como prioridade, como sempre teve, as participações em feiras de livros. Claro que se fosse possível, a gente estaria em todas as cidades do Brasil, mas por questão de logística e de uma série de outras coisas, a gente acaba escolhendo alguns mercados que são os mercados onde a gente atua com mais força. Então, assim, a gente vai estar presente com certeza em Santa Cruz, minha cidade de origem, em Caxias, que é onde eu moro há bastante tempo e trabalho, e em Venâncio Aires, que é onde tem um grupo de escritores muito legal com quem a gente trabalha lá também. Então os planos são participar com o segmento literário bem forte nessas feiras de livros, em algumas outras que surgirem a oportunidade da gente trabalhar também. E também trabalhar bastante o setor de livros técnicos, que é um setor que a gente trabalha bastante e que é um mercado que está crescendo bastante. Então, em termos de mercado, para nós também é interessante fortalecer esse segmento, claro, sem deixar de lado o segmento literário, que sempre foi o nosso mais forte. Rafa, como é que as pessoas te acham? O melhor meio é pelo site oficial da editora, que tem até a nossa loja virtual lá, tem 150 e poucos títulos, fica bem prático, o pessoal pode comprar lá, é frete fixo para todo o Brasil, a gente entrega em todo o Brasil, tem todas essas facilidades lá. Também tem todas as descrições dos nossos trabalhos, as nossas participações em feiras, todos os nossos contatos dá para pegar por ali, e também nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/editoravirtua, o site oficial é www.editoravirtua.com e o Instagram, que é o @editoravirtua. Rafa, muito obrigada. Nós da Conceito e da TV Caipira de São Paulo agradecemos muito a tua participação. Eu que agradeço, muito obrigado e boa feira para nós.